esse acesso. Ele respondeu alguma pergunta sobre que questões? Não, a orientação da defesa é que só depois que tivermos as cópias. Então ele ficou calado, é isso? Não, a orientação da defesa foi em outro sentido. Em que sentido? No sentido de aguardar as cópias integrais do inquérito. Ele Pode correr ainda hoje, o senhor não sabe? Temos que esperar. Agora preciso de uma deliberação do delegado. Tá, ele foi a esse depoimento, ficou calado, até que horas foi? Como é que foi? Então vejam, existe um pedido da defesa que está pendente de análise e nós vamos esperar uma deliberação. Então ele não falou sobre nada, é isso? A defesa tem esse pedido e está aguardando que seja solucionada essa questão. Sobre que questões são, né, que envolvem esse depoimento? Eu não sei, porque nós precisamos ter acesso à íntegra dos autos para saber do que se trata. Sem isso, efetivamente, o trabalho de defesa fica comprometido e a lei não é atendida. Doutor, só para ficar mais claro, ele foi convocado para prestar depoimento, o senhor veio aqui com ele entrou na sala e aí vocês falaram que não tinham acesso aos documentos, foi isso? Não, o nosso questionamento sobre acesso não foi hoje foi reiterado. Nós, inclusive, temos um pedido feito junto ao Supremo Tribunal Federal para termos acesso a essa documentação. Então, ninguém é obrigado a depor sobre um processo sigiloso, sobre documentos ocultos. E é isso que a defesa está buscando. A defesa está buscando exercer um direito, o direito de ter acesso a uma investigação antes que o ex-presidente venha a prestar depoimentos. É preciso lembrar que o ex-presidente nunca se recusou a prestar qualquer esclarecimento, nunca se recusou a prestar qualquer depoimento. Mas é um direito que a defesa tem de ter acesso prévio aos autos da investigação para que somente depois o depoimento seja prestado. E é esse direito que nós estamos buscando exercer. Então hoje ele nem chegou a sair da sala para ir para a sala do delegado? Eu não vou fazer comentários sobre a dinâmica hoje daquilo que ocorreu. O que é importante destacar é que a defesa não teve acesso aos autos do inquérito e, por conta disso, e para exercer um direito constitucional, a defesa pediu para que o depoimento seja realizado após termos acesso à íntegra do inquérito, à íntegra da investigação. Esse depoimento estava marcado para o dia 22 de março, ele foi suspenso. Aconteceu a mesma coisa hoje? Vejam, aconteceu uma reiteração da defesa para poder ter acesso à íntegra das investigações antes que o ex-presidente possa prestar um depoimento. O ex-presidente é o maior interessado em esclarecer a verdade dos fatos, mas a defesa não pode abrir mão de uma garantia constitucional, que é a de conhecer a íntegra do processo antes que ele vá prestar um depoimento. Então não aconteceu esse depoimento hoje, é só isso que a gente precisa saber? Não. Aconteceu ou não? O depoimento, na verdade, não ocorreu em virtude de um pedido da defesa para que tenhamos acesso à íntegra antes que o ex-presidente possa prestar os seus esclarecimentos. Tá certo. Doutor, o senhor volta aqui hoje à tarde. Essa visita, ela pode ser para o depoimento ou é uma visita ao ex-presidente como advogado? O senhor é viável que ele preste depoimento ainda hoje? Não, não. Esse ato terá que ser objeto de uma nova deliberação ou do Supremo Tribunal Federal ou do delegado responsável a fim de analisar o nosso pedido, a fim de analisar o direito do ex-presidente que foi apresentado. E doutor, quais eram os dois inquéritos para qual ele prestaria depoimento hoje? Só para confirmar. Eu não posso dar nenhum detalhe sobre esses inquéritos porque a própria autoridade policial os colocou em caráter de sigilo. Então, a defesa não pode falar sobre algo que foi colocado em sigilo
pela autoridade policial. A única coisa que eu posso dizer é que nós queremos ter acesso a esse material, a essa investigação, antes que o ex-presidente possa prestar o seu depoimento. E quem é o responsável por passar esse material? É a Polícia Federal? Veja, é um inquérito que tramita na Polícia Federal. Então, o pedido foi dirigido à Polícia Federal, mas há também, perante o Supremo Tribunal Federal, um questionamento, uma vez que nós entendemos que o fato de não ter sido concedido o acesso à defesa implica em violação a uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. É a súmula vinculante número 14. Então, tanto a autoridade policial como o Supremo Tribunal Federal poderão deliberar sobre os pedidos feitos pela defesa. Esse pedido já havia sido feito em março, no dia 22 de março, certo? E não foi concedido os documentos? Faltam documentos? Como eu já salientei aqui, nós pedimos acesso à íntegra da investigação e até agora nós não tivemos esse acesso. E é esse direito que nós estamos buscando que seja reconhecido, tanto aqui pela Polícia Federal como também pelo Supremo Tribunal Federal. Enfatizando, o ex-presidente Lula é o maior interessado na verdade dos fatos. Ele sempre prestou depoimentos, sempre esclareceu a verdade e por isso, aliás, que nenhuma prova de culpa jamais foi apresentada em relação a ele. Ele sempre contribuiu para esclarecer a verdade e vai fazer o mesmo, certamente, em relação a essas investigações. Mas a defesa quer exercer o direito constitucional de ter acesso, de conhecer o que existe nessas investigações antes que o ex-presidente preste o seu depoimento, antes que ele preste os seus esclarecimentos. Doutor, só um comentário geral. O presidente completa agora no domingo 1 ano na prisão, né? Como o senhor vê o andamento dos processos, como anda a defesa, quais são os próximos passos, o estado emocional do ex-presidente, o senhor esteve com ele lá agora? Veja, ele completa 1 ano na prisão e é uma prisão absolutamente injusta, incompatível com a Constituição Federal e, sobretudo, incompatível com o fato do ex-presidente Lula ser inocente, não ter praticado qualquer crime. Não há contra ele nenhuma prova de culpa e foram desprezadas todas as provas de inocência que nós fizemos. Então, há 1 ano ele está indevidamente preso, não pôde concorrer às eleições, inclusive contrariando decisões que foram proferidas pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU no ano passado, e é esse o cenário. Nós esperamos que em algum momento seja restabelecido o Estado de Direito, seja restabelecida a legalidade e o ex-presidente recupere a sua liberdade plena, porque essa é a única situação compatível com alguém que não praticou um crime. Obrigado.